Irmãos, nós hoje vamos encerrar uma jornada de 10 semanas. A equipe pastoral, no início desse ano, decidiu que nós faríamos 10 semanas de exposição nos 10 mandamentos. E hoje estamos chegando ao 10º, não cobiçarás. E nessa jornada de 10 semanas, nos 10 mandamentos, nós temos observado o quanto distante nós estamos do padrão de Deus, e esta é, sim, um dos motivos e um dos propósitos de Deus nos ter dado a sua santa lei. A lei de Deus nunca foi colocada para nós como um padrão em que Deus esperava de nós que nós a cumpríssemos cabalmente. E você então deve estar se perguntando, e por que então Ele exige o que sabe que nós não conseguiremos cumprir? Porque sem dúvida alguma, ao revelar o seu padrão excelente, Deus demonstra para nós a nossa necessidade de um Salvador. Sabendo nós que temos um padrão tão excelente que não podemos cumprir, e que precisamos muito de alguém que cumpra em nosso favor, nós então temos a lei apontando para Cristo. Daí porque o título desta série de 10 mensagens foi Lei, qual é a graça? Qual é a graça de Deus nesta lei? É a graça que nos aponta exatamente o Evangelho de João, quando diz que a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia, portanto, é que em cada um desses mandamentos, que nós já passamos e passeamos por eles, os 9 anteriores, e no dia de hoje, nós possamos perceber o quão necessitados e carentes estamos e somos de Cristo, de como Ele cumpriu perfeitamente isto no Calvário, e de como podemos confiar nele, para que a justiça que é dele seja a nós imputada, como de fato o é, quando nós cremos nele como nosso Salvador. Daí porque eu gostaria de não em Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, mas em 1 João capítulo 2, convidar você a ler a partir do verso 15. E por que 1 João capítulo 2, verso 15? Porque sendo um texto do Novo Testamento, nós já encontramos ali uma leitura que é feita por um apóstolo do Senhor Jesus sobre as reais motivações porque nós não conseguimos cumprir este mandamento que diz, não cobiçarás. Se você recorda, o texto da palavra de Deus em em Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É um mandamento abrangente, que na verdade João agora sim, na sua carta, capítulo 2, verso 15, traduz naquilo que há de mais profundo, que está por baixo da cobiça, que move o nosso coração a cobiçar. Ele diz assim, 1 João, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine o entendimento e nos faça compreender a sua palavra. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa presença como nós estamos aqui, certos de que Tu conheces o nosso coração de maneira que nenhum outro conhece, sabendo nós, ó Pai, que Tu és Deus que sonda para além dos comportamentos e das palavras que todos veem, e consegues ver as motivações mais profundas e íntimas de cada gesto, de cada atitude,
de cada palavra, de cada pensamento nosso, sabendo que não temos o que esconder de Ti, porque a nossa vida está desnuda diante de Ti. Nós reconhecemos que precisamos, ao ler esse texto da Sagrada Escritura, que o Senhor venha sondar profundamente a nossa alma, dentro do nosso coração, e nos fazer ver, ó Pai, o que subjaz, o que está por baixo destas palavras que foram lidas na Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendê-las, com a iluminação do Teu Santo Espírito, que está em nós e conosco aqui neste lugar, para que não saiamos daqui enganados, mas possamos realmente reconhecer que estamos aquém e precisamos de Cristo para mudar as motivações mais profundas da nossa alma. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A história primeira do primeiro pecado é muito interessante. Ela permite que a gente faça várias leituras, embora, obviamente, ela tenha uma noção, uma lição muito clara. É que o homem criado à imagem e semelhança de Deus caiu em pecado e teve a sua natureza corrompida. Ele se torna, então, um ser pecaminoso em todas as dimensões da sua vida. Na teologia cristã reformada, nós afirmamos que todo homem é pecador, religioso ou não, branco ou preto, pobre ou rico, e o homem todo, corpo, alma, espírito, motivações, pensamentos e atitudes, são pecaminosos diante dele. Isso decorre do fato de que aquele homem se rebela contra Deus e, tornando-se pecador, vai numa direção diametralmente oposta àquela que Deus havia direcionado para ele. Uma das leituras daquele texto de João, capítulo 3, é muito interessante porque tenta nos dar, e de fato nos dá, uma visão do que está acontecendo no coração daquela mulher chamada Eva, criada por Deus para ser companheira de Adão e que foi alvo da primeira tentação. Se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, ou então ver na projeção Gênesis capítulo 3, você vai perceber algo interessante. Logo a partir do verso 1, quando começa a narrar o que está acontecendo, você percebe que, em cima desta narrativa dos fatos, o texto, em alguns momentos, dá um mergulho no que está pensando Eva naquele momento, no que está pensando no seu coração e que nos dá um retrato daquilo que é o desejo que vai ser eliciado, que vai ser salientado, atraído por aquela tentação. Veja o que é que diz o texto. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Até aqui está narrando o que aconteceu, o que um disse, o que o outro respondeu, relembrando o que Deus havia dito, do que Deus havia proibido, se bem que a gente percebe aqui que ela não havia compreendido muito bem, porque algumas informações que ela responde à serpente não são exatamente aquilo que Deus havia falado, mas quando chega no versículo 6, o texto dá um mergulho na psique, na alma, no interior, no coração de Eva, no que acontece quando ela é atraída por aquela tentação. Veja o que é que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que o que acontece com Eva é uma atração daquele fruto da árvore, que é exatamente aquilo que, se você voltar agora a 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante, você vai perceber que é a descrição que João faz, porque diz assim, olha, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Foi exatamente aí
nessas três dimensões, aquilo que era desejo e se tornou desejo irrefreável da carne de Eva, aquilo que foi atraente e se tornou desejável aos olhos de Eva, e aquilo que deu a ela a suposta capacidade, de maneira soberba e autossuficiente, de ser igual a Deus, que a atraiu. De modo que nós podemos chegar à conclusão, nesse momento de introdução da mensagem, que o que João descreve aqui, de maneira tópica, dizendo que é o que acontece quando alguém ama o mundo, a ponto de aborrecer a Deus, é exatamente aquilo que aconteceu no primeiro pecado de Eva. E é exatamente aquilo que acontece com cada um de nós. Em certo sentido, todos nós somos atraídos pelo que os nossos olhos veem e desejam, pelo que a nossa carne vê e deseja, pelo que a nossa soberba de alma deseja em termos de autossuficiência, prepotência e independência de Deus. Tudo isso, queridos irmãos e amigos, está relacionado intimamente com aquele mandamento, não cobiçarás. E eu gostaria então, nessa noite, de expor para você os motivos mais íntimos do coração por trás de todo gesto, palavra ou pensamento de cobiça. Dizendo antes de tudo, que nenhum de nós facilmente reconhece que nós cobiçamos o que não é nosso. Na verdade, existem alguns pecados que nós temos até alguma certa facilidade de reconhecer. Não sei se é porque eles são muito óbvios, ou porque eles têm pouca repreensão social, mas se tem um que a gente não gosta de reconhecer, é que a gente tem inveja. É que a gente deseja o que não é nosso. E esse desejo se torna, em algumas vezes, um desejo tão intenso que recebe um nome chamado cobiça. Nós até reconhecemos pessoas que nos invejam, mas eu dificilmente vejo alguém dizendo assim: pastor, eu estou tomado, incendiado por uma inveja intensa de algo que eu não tenho e que alguém tem, de algo que alguém é e eu não sou. Para ser muito sincero, em 37 anos de vida cristã e 30 anos de ministério, eu só escutei uma vez uma pessoa chegar no meu gabinete e dizer assim: eu estou com um problema, eu sou muito invejoso. A razão disso é porque, socialmente, nós consideramos a inveja ou o invejoso um sujeito extremamente pequeno, mesquinho, medíocre, que não merece sequer o nosso respeito nem nossa atenção. O que nós não reconhecemos é que a mesquinhez, a mediocridade e a pequenez de motivos ronda e habita na nossa natureza pecaminosa, ainda que alguns deixem isso extravasar e outros não. Olhando então esse texto de 1 João capítulo 2, o apóstolo João é preciso quando aponta qual é a razão que move, qual é a razão causa raiz primeira que move toda atitude, gesto, pensamento, motivação para cobiçar por inveja de algo que o outro é, ou de algo que o outro alcançou, ou de algo que o outro tem. Se você lembrar do mandamento, quando fala de não cobiçarás, você perceberá algo interessante. Como todos os nossos enfocos anteriores, o enfoque deste domingo é todo voltado para refletirmos sobre esse 10º mandamento. E se você for à parte central, onde tem a pergunta 146, 147 e 148 do Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, você vai perceber como é que aqueles que escreveram, os teólogos que escreveram esses dois, principalmente a pergunta 147 e 148, entendem claramente, como é exatamente o tema da mensagem de hoje, que por trás de toda cobiça há um profundo sentimento de inveja, e por trás de toda inveja há aquilo que nós chamamos de um desejo desenfreado, ou concupiscência. Veja o que é que diz a pergunta 147, está aí no seu enfoque. Diz assim: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E aí ele diz, respondendo: os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento, ou uma plena satisfação.
com a nossa própria condição e uma disposição caridosa, eu diria, generosa, da nossa alma para com o nosso próximo. De modo que todos os nossos, veja a palavra aí, desejos e afetos relativos a ele, o nosso próximo, se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo, ou seja, promovam o bem da outra pessoa. Eu poderia traduzir tudo isso numa única palavra: é gente que se alegra com o sucesso do outro. É gente que se satisfaz com o que é, com o que tem, com o que alcançou, não porque é acomodado, mas porque reconhece nisso a bênção de Deus, como reconhece na vida do outro, e do outro, e do outro, e do outro, na medida proporcional do propósito que Deus tem para cada um, e não naquilo que eu, vindo a competir com o outro, acho que estou aquém ou, eventualmente, além. Quando, na pergunta 148, voltando para o enfoque, é perguntado assim: quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Então ele diz assim: os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados. Desejos e afetos desordenados é uma palavra moderna para traduzir a palavra lá do texto chamado concupiscência. Tradução da palavra grega é pitimai, que significa um desejo tão forte, tão intenso, que me queima, que me faz mover numa direção incontrolável, que eu tenho que ter, que eu tenho que buscar, que eu tenho que alcançar, por cima de pau e pedra, como nós dizemos aqui na nossa região. Ele diz então que é um pecado proibido que nós tenhamos uma inveja e uma tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos esses desejos e afetos desordenados, essas concupiscências para qualquer ou para com qualquer coisa que pertença ao nosso próximo. Portanto, quando nós falamos de cobiça, nós estamos falando de uma atitude generalizada que deveria ou deve nortear todo o nosso relacionamento com as pessoas. Vocês se recordam, quando nós começamos essa série de mensagens, que nós mostramos que os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de si mesmo ou diante de vós. O próximo, segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... 4º mandamento, santificarás para ti um dia de descanso. Se vocês forem agora para o departamento infantil, na classe dos juniores, eles sabem o que vocês, senhores barbados e senhoras de cabelos brancos, não conseguem recitar. Isso é vergonhoso para vocês, viu? Fechando esse parênteses, vamos continuar. Os 4 primeiros, portanto, dizem respeito à nossa relação com Deus. Todas elas são sintetizadas em: não tenha outro Deus além de mim. Quando chega nos 6 últimos, estão ali determinados todos os mandamentos em relação ao próximo. Agora você vai entender porque quando alguém perguntou a Jesus qual o resumo da lei, ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque ele estava falando em amar a Deus acima de todas as coisas em relação aos 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo como a si mesmo em relação aos 6 últimos mandamentos. Aí agora, enquanto você rapidamente abre sua Bíblia para não passar vergonha novamente, eu lhe pergunto: qual é o 5º mandamento? Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não coloca não. Não vale cola assim tão fácil não. Dê o trabalho para eles, pelo menos abrirem a Bíblia, pastor Vandir. Por favor. 6º mandamento é: não matarás. 7º mandamento. 8º mandamento. 9º mandamento. E aí chegamos no 10º mandamento: não cobiçarás. Se você prestar bem atenção, você vai perceber uma estrutura perfeita nos mandamentos. O primeiro resume os 3 seguintes, tudo que se refere a Deus. Tudo que se refere a Deus significa somente uma coisa, ou se resume somente a uma coisa: não tenha outro Deus além de mim. Mas tudo o que diz respeito ao homem se resume no último mandamento: não cobiçarás.
Porque se você não cobiçarás o que é do próximo, você não dirá falso testemunho acerca dele, você não adulterará, você não furtará, você não matará, e você honrará seu pai e a sua mãe. Portanto, esse 10º mandamento, ele é tão abrangente: não cobiçarás o jumento, o cavalo, a propriedade, a esposa, e o bem do próximo, e tudo que a ele pertence, justamente porque ele quer resumir toda a relação que eu tenho que ter com o próximo. E isso remete ao primeiro ponto, que tem a ver com aquelas motivações mais íntimas do meu coração, que estão por trás da cobiça, que é um espírito desejante, que infelizmente está no nosso coração. Esse espírito desejante, irmãos, tem a ver com o fato de que foi retirado de dentro de nós aquilo que nos completava, aquilo que nos satisfazia plenamente, aquilo que era a nossa maior alegria da vida, que era a própria presença de Deus. Na hora que o homem peca, é como se houvesse um processo de sucção e é retirado o miolo do homem. O coração do homem fica vazio, completamente esvaziado daquilo que dava estrutura, essência, satisfação e sentido para viver. Daí você entende por que Eva fez a loucura que ela fez. Veja qual foi a troca que ela fez. O Senhor havia dito: aqui está o jardim de toda sorte de árvores, boas para comer, belíssimas para se ver e para habitar entre elas. Podem comer de tudo, usufruam de tudo. É expressão da minha vontade que vocês aproveitem a vida, é expressão do meu amor que vocês usufruam o que eu criei. Só tem uma limitação, só tem uma proibição, só tem um limite, só tem um interdito. Existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, esta você não come. O que Eva fez, querido? Tentada, digo, pela serpente, pelo inimigo que usa a serpente, ela troca toda a generosidade do amor e da graça de Deus por um fruto, o fruto da possibilidade, da ilusão de querer ser igual a Deus, porque ela diz assim: e vós conhecereis o bem e o mal como Deus. Aí está então a origem. Um coração vazio se transforma o coração de Eva, e aí o homem vem a ser aquilo que na psicologia a gente chama de ser desejante, insatisfeito, sempre buscando, sempre achando e se comparando com os demais naquilo que está aquém. E por isso, muitas vezes, mal agradecido, murmurante, invejoso e cobiçoso do que é do outro. A razão para a cobiça, a inveja e todos esses desejos não é outra, senão a essência do coração humano, esvaziada da presença de Deus, tentando preencher com tudo aquilo que não tem, e que às vezes imagina que o outro tem. Aquela imagem de que a grama do vizinho sempre é mais verde, diz exatamente aquilo que nós achamos. Nós olhamos para alguém que mora numa casa melhor do que a nossa. Nós não queremos saber o sacrifício que essa pessoa fez, se fez um sacrifício honesto, para conquistar aquilo. O quanto ela ainda tem que pagar todo mês e o sacrifício que ela fez. Mas nós olhamos e a casa dela é melhor do que a nossa. Olhamos o carro que a pessoa dirige e pouco importa se foi comprado de maneira ilegal e tem já 3 prestações vencidas e o sujeito tem que colocar escondido na garagem do vizinho para a busca e a apreensão não tomar. E nós invejamos essa luta de você, essa angústia ou essa falta de paz de alguém não poder usufruir o que tem. Eu fico imaginando, por exemplo, esses sujeitos corrompidos que estão aí na telejornal cada dia. Tem alegria em você ter 20 milhões em 2 contas na Suíça, mas não poder usufruir nem dizer a todo mundo que tem? Existe alegria em você possuir algo, mas não poder usufruir? Existe satisfação em você conquistar com a consciência pesada de que enquanto você tem, muitos deixaram de ter para você poder ter, porque você roubou deles? Não. No entanto, há muita gente, e eu já ouvi mais de uma vez, que diz assim: o pessoal fala desse pessoal, mas bem que eu queria, pelo menos a metade do que eles roubaram. Eu não. Não apenas porque é eticamente incorreto, mas porque é um dinheiro amaldiçoado, fruto da corrupção e do mal, que não pode jamais preencher o coração do homem, cujo formato
cujo contorno, cuja essência só pode ser preenchida por Deus. Dessa forma fica muito claro, queridos, que esse ser desejante que se tornou o ser humano tenta preencher por via da cobiça e da inveja aquilo que pertence exclusivamente a Deus. E o texto de João, capítulo 2, deixa muito claro como essa busca é vã, como ela é perniciosa e como ela tem um fim. Veja o que diz o texto: não ameis o mundo. E aqui ele não está falando das coisas boas do mundo. A palavra mundo, tradução da palavra grega cosmos, significa não apenas as coisas que nós vemos, a criação, mas um sistema espiritual contrário a Deus. O mundo, como inimigo de Deus, inimigo do cristão, significa toda ideologia, pensamento, estilo de vida, crença, atitude, valores e propósito de Deus, de vida, que separam o homem de Deus, que são contrários a Deus. Esse mundo, esse sistema, essa coisa que interpenetra a nossa vida em várias dimensões, a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E ele diz muito uma coisa, claramente, vejam no verso 17, a razão porque essa ordem é ao mesmo tempo que é uma ordem, uma recomendação, um conselho. Ele diz assim: o mundo passa, gente. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Ele está falando de um passar temporal, sim, um passar temporal. Imagine que o sujeito que passa a vida toda em busca da ambição, da cobiça e da inveja, em relação ao outro, de possuir e querer, chega um tempo que ele literalmente não tem nenhum mais prazer naquilo. Eu estava conversando essa semana com um homem que disse para mim: pastor, ganhar 100 mil reais por mês, hoje, não faz diferença nenhuma na minha vida mais. Se alguma coisa for necessária para eu ganhar mais 100 mil reais, e obviamente que ele ganha mais do que 100 mil reais por mês, para chegar a dizer isso, não faz nenhuma diferença. Porque ele não tem como gastar. Ele não tem como usufruir. Ele já tem tudo que aparentemente eu e você ficamos sonhando e imaginando o que é que nós poderíamos fazer. Mas ele tem tanto a ponto de 100 mil reais não fazer muita diferença para ele. A essa altura ele já está pensando como é que os filhos, os netos, os genros e as noras vão brigar pelo dinheiro que ele vai ter que deixar, porque ele vai deixar, porque o mundo passa. Obviamente que, imagino eu, nenhum de nós aqui diria: não, 100 mil reais a mais por mês não me faria muita diferença. Mas tem gente que diz isso. O que prova que para nós, meros mortais, que estamos longe de ganhar isso, devemos nos advertir para o fato de que isso passa. Porque se alguém já chegou a um patamar que você diz assim: eu nunca chegaria a isso, e chegou a ponto de dizer: passa, não consegue permanecer, vive-se muito melhor sem isso, então não vale a pena correr atrás disso. Alguém já foi lá na frente e me contou como era. E lá na frente ele me contou, não faz a mínima diferença. Essa semana eu recebi um WhatsApp de um querido irmão, dizendo assim: ore pela minha esposa, porque ela acabou de pegar um jatinho particular numa cidade aqui do Nordeste, uma capital do Nordeste, para ir ser internada no hospital Albert Einstein, porque ela perdeu a visão. Uma mulher jovem que acabou de completar 50 anos de idade, 2 filhas, uma delas com 15 anos de idade, a festa foi recentemente, e ela chegou no Albert Einstein achando que tinha algum problema na visão, e ao chegar e fazer os primeiros exames, o médico não deixou ela nem sair do hospital. Eu tenho 1 hora, e não mais do que isso, para tentar reverter esse estado, porque daqui a 1 hora você pode estar virtualmente cega para o resto da vida. Um problema neurológico tão severo, uma infecção tão severa, que todo o nervo óptico dela já estava corrompido. Em pouco mais de 6 horas, irmãos, que foi o tempo em que ela começou a ficar cega, ele telefonou para o táxi aéreo levou-a para São Paulo e ela foi atendida 6 horas. Agora, se você perguntar a este homem, que é um rico empresário, o que é que ele daria para ter a visão de sua esposa de volta? Ele daria tudo. Mas tudo que ele tem não adianta nada, porque ela está agora dependendo que o tratamento que ela fez e que ela continua fazendo
dê certo para ela poder haver. Agora eu lhe pergunto para você, entre ter tudo e conseguir ver alguma coisa, o que é que você faria? Qual opção você tomaria? Ter tudo ou não ter nada, mas pelo menos ver alguma coisa? Você vê como as coisas se resumem a coisas simples? A gente luta para ter tudo, mas eu lhe pergunto, você trocaria sua visão, ficaria cego para você ter o que um homem rico como esse tem? Eu não trocaria. Porque o que adianta eu ter tudo e não poder ver nada? O que adianta eu ter tudo e não poder usufruir de nada? O que adianta eu ter tudo e ter que esconder dos outros? O que adianta? Agora veja, você talvez pergunte, mas pastor, eu estou muito longe disso, eu só queria um pouquinho mais. E eu estou lhe dizendo, não é problema você querer um pouquinho mais. Contentamento não significa acomodação. Contentamento é uma atitude de alma em que você agradece por tudo aquilo que Deus já lhe deu e para onde Deus já lhe levou. E se Ele não fizer mais nada, está bom demais. Agora, se Ele tiver um propósito e depender de você correr atrás, você fará, não tem problema. Mas isso não estará no seu coração como projeto de vida, como algo mais importante que você, por cima de pau e pedra, conquistará. Aí, contentamento vira cobiça. Contentamento vira inveja. Contentamento vira desejo desenfreado, concupiscência. O texto então diz, cuidado, porque isso passa, é provisório, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Se você quiser ouvir sobre o que permanece para sempre, se você quiser ouvir o que é eterno, deixa eu lhe dizer o que é eterno, deixa eu lhe dizer o que permanece para sempre, é aquele que faz a vontade de Deus. O texto é muito claro. Ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, verso 17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso me faz relembrar o que C.S. Lewis diz, que tudo aquilo que não for eterno é eternamente inútil. Então, o que está por trás da inveja? O que está por trás da cobiça? Um desejo desenfreado que se alimenta num vazio de alma, de um ser que se tornou desejante, porque está ausente de Deus e Deus ausente dele, que tem um vazio deste tamanho que só pode ser preenchido por Deus, mas tenta preencher por coisas que não tem e coisas que deseja ter. E aí a cobiça toma-lhe a alma e ele se torna um escravo daquilo que ele busca. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver uma advertência que Paulo dá a um homem chamado Timóteo, seu filho na fé e pastor jovem como ele, sobre alguma coisa que era importante que Timóteo alertasse às pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Olha o que é que diz, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança em quê? Na instabilidade da riqueza. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer, para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é uma outra forma de Paulo escrever a Timóteo, dizendo aquilo que João falou, não ameis o mundo, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que permanece para sempre, esse sim, permanecerá sobre tudo. Se você abrir em Filipenses, capítulo 4, agora um outro momento, veja o que o apóstolo Paulo diz, novamente, capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, esse homem estava preso numa cadeia romana e escreveu essa carta de dentro de uma prisão. Ele diz, porque uma vez mais
Renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja em Filipos tinha mandado alguma coisa para amainar um pouco a solidão e a pobreza daquela prisão. Ele diz: renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza que agora eu vivo, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, irmãos. Contentamento é antídoto contra a cobiça, é antídoto contra a inveja. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo tão mal usado, que as pessoas acham que é um mantra, do tipo assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece, e ainda faz assim. Quando na verdade o apóstolo Paulo está dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece, eu sei estar com muito e sei estar com pouco. E não é só por isso, é porque eu consigo estar com pouco contente e com muito contente. O tudo posso, eu suporto todas as coisas, porque a minha alegria, o meu contentamento não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, ou naquilo que eu cobiço porque os outros têm e eu não tenho, mas em Deus, que tudo me supre. Veja então, irmãos, que quando a gente volta agora os olhos para 1 João capítulo 2 de volta, o que o apóstolo João estava dizendo era, afinal de contas, o que é que a gente vai amar na vida? No primeiro aspecto eu mostrei que desejo, um ser desejante como o homem se tornou, o leva a paixões. Paixões todos nós sabemos que são desejos que nos cegam, seja por alguém, seja por alguma coisa, seja por um projeto de vida. Todas as coisas que nos produzem uma paixão tão visceral e intensa nos cegam. Não é à toa que a palavra paixão em grego é a palavra pathos, de onde vem a palavra patologia ou doença. De modo que quando alguém está apaixonado, pode dizer, está doente. Doente de paixão. Agora veja, que agora no segundo momento eu quero chamar a sua atenção. Olhe só o contraste. Ele está falando de concupiscência, que é paixão intensa, que cega, que nos faz desejar o que não temos, o que os outros possuem, por falta de um coração, por conta de um coração vazio e desejante. Agora olhe o contraponto. Ele diz assim: por outro lado, o amor do Pai e o amor que devemos retribuir a Ele é diferente. Ele está contrastando, sim, paixão e amor, e mostrando que o antídoto para a intensa cobiça ou inveja que nos cerca, e que às vezes nós afastamos, mas às vezes somos tragados por ela, está em decidir em quem nós vamos amar, ou a quem nós vamos amar. Ele diz claramente: se amarmos a Deus, somos imunizados às paixões deste mundo. Não significa dizer, meu querido, longe de mim afirmar, e a Bíblia também não afirma, que você não pode dar agrados a si mesmo, desde que conquistados honestamente, para usufruir o bom dessa terra. Porque Deus ali o colocou, lembra do Jardim do Éden? Deus distribuiu a toda aquela riqueza para que você pudesse usufruir. Adão e Eva foi que trocaram rios de água viva por cisternas rotas e furadas, que não podem reter água. Trocaram água corrente por água barrenta. Trocaram a abundância pela escassez que o pecado produz. Trocaram a alegria de usufruir a vida pela tristeza de viver sem Deus. Qual é o antídoto? Descubra qual é o grande amor da sua vida. Descubra quem é a grande satisfação da sua vida. Porque a satisfação da sua vida é o que preenche tão completamente o seu coração, que você pode até ter as coisas, mas as coisas não lhe têm. E essa é a grande diferença de você ter e ser possuído pelas coisas. Quando você é possuído pelas coisas que você tem, ou que você deseja ter, porque vê no outro, ou vê no padrão que muitas vezes está sendo jogado na nossa cara pelos meios de comunicação, você é tomado pela cobiça. Não há problema nenhum em você desejar crescer na vida, não há problema nenhum em você desejar ter alguma coisa, de você produzir e poder usufruir para você e para aqueles que você ama, compartilhar generosamente com os outros. Porém,
Esse é um caminho que só pode ser um caminho reto se o seu caminho for imunizado, o seu coração for imunizado pelo amor. Por isso que todo esse texto, que fala de concupiscão, desejo, é contraposto a um amor. Não ameis o mundo. Porque quando você ama o mundo e as coisas que há no mundo, você deixa de amar, você se adoece pelo mundo, você se apaixona intensamente. Isso dá 2 filhas de cria, a inveja e a cobiça. Mas se você amar o Pai, aí sim você vai fazer a vontade de Deus e permanecer eternamente. Sabe, irmãos, é sempre muito complicado quando nós falamos dessas coisas, porque nós fomos criados numa cultura religiosa em que Deus supostamente se agradaria da pobreza e da miséria. Os grandes heróis da espiritualidade, do contexto cultural em que nós vivemos, eram aqueles que abriam mão de tudo para não ter nada. E ficou impregnado na nossa maneira de ver, no nosso inconsciente coletivo, a ideia de que Deus não nos quer dar prosperidade e abundância. E, de fato, não é isso que a Bíblia diz. Ele diz apenas que é um caminho estreito, daí porque ele fala que é mais provável que um camelo passe por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é um caminho ainda mais estreito. Quando você vira uma pessoa que tem boas condições, sendo humilde e generoso, pode saber que a graça de Deus está agindo no coração daquele homem. Por quê? Porque a tendência natural, quando você tem poder, prestígio, capacidade, dinheiro, você mata e arrebenta, você manda prender, manda soltar, você compra, você paga, o quanto é, e acabou-se, pronto. E aí a tendência natural é o quê? Prepotência. A tendência natural é soberba. A tendência natural é autossuficiência. Só que sempre vai ter alguém mais rico do que esse sujeito. E aí ele diz, o que eu tenho ainda é muito pouco. E aí eu quero que aquele outro que tem mais poder, mais prestígio, mais dinheiro do que eu tenho, de modo que aquela capacidade de se contentar se esvai e o coração continua sendo um coração desejante. A grande decisão para você entrar na graça de Deus desse mandamento é você compreender a quem você realmente mais ama e qual é o projeto que mais conquista o seu coração na vida. E você tem um bom exemplo para isso. Na verdade, você tem o melhor exemplo. Na verdade, mais do que um exemplo, você tem uma pessoa que fez isso de maneira tão radical e absoluta, que fez por você o que você não pode fazer por si mesmo. Porque quando Paulo escreve sobre o que Jesus fez, ele se expressa da seguinte maneira que você pode acompanhar aí em Filipenses capítulo 2. E você vai então entender por que que ele é o nosso grande herói. Aquele único que conseguiu cumprir esse mandamento, não cobiçarás. É porque ele não precisou e nem cobiçou, nem mesmo aquilo que por natureza ele tinha. Olha o que é que diz Filipenses capítulo 2, verso 5. Ele diz assim, na verdade, a partir do verso 1, para você entender o contexto. Paulo estava escrevendo aos filipenses, que pelo jeito estavam brigando entre si, descontentes com a vida que tinham e desejando a vida do outro. E aí isso produzia cisão e desunião na igreja de alguma forma. E aí ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é o dos outros. E aí ele diz, sabe por quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E o que houve de sentimento ou de motivação em Cristo? É que ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, tendo toda a riqueza, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma não de Deus, mas de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E foi até as últimas consequências nesse processo. Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele fez isso no seu estado de humilhação, Deus, no seu tempo devido, fez com que ele readquirisse ou retomasse a sua posição de glória, quando diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem fez isso? Quem tinha tudo e abriu mão de tudo para não ter nada, para poder ter você. Se tem alguma coisa, irmãos, que nós precisamos fazer, é confiar que a nossa riqueza está em Cristo, sem que isso implique em uma atitude radical de acharmos que não podemos ter as coisas na vida. Mas tendo essa riqueza em Cristo, tenhamos a alegria, e esse é o terceiro grande antídoto, com aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Você pode testar o seu nível de inveja, se você conseguir agora, nesse exato momento, se lembrar de um colega da sua infância, de um vizinho do seu condomínio, de um colega do seu trabalho, que está muito melhor do que você, e você puder dizer assim: que coisa maravilhosa, como eu fico alegre pela vida dessa pessoa. Se você tem dificuldade, se isso sai assim, travando, é porque, querido, você foi tomado por algo que não é seu, uma paixão por ter aquilo que você acha que vai satisfazer o seu coração, quando na verdade não o faz. Nessas minhas andanças, e olha que eu estou andando, eu passei uma situação engraçada, há umas 2 semanas. Eu estava em São Paulo e precisava pegar um voo para ir lá pertinho da fronteira com a Bolívia, em Ji-Paraná. Ia participar de um evento da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, um congresso. E foi naquele dia 27, véspera da paralisação da sexta-feira, dia 28. De onde eu fico normalmente em São Paulo, quando estou servindo o Mackenzie, para o aeroporto de Guarulhos é 1h e 10 no máximo. Eu saí com 3 horas de antecedência. Coisa rara, porque eu sou meio de sair meio em cima da hora. Mas diante da possibilidade daquela paralisação, então eu saí com 3 horas. O motorista do Mackenzie é muito ágil, eles conhecem tudo aquilo lá, e aí já começamos a ter engarrafamento. Passou 1 hora. Passou 2 horas. Quando chegou por volta de 2h40, no Waze dizia assim, que eu ia chegar faltando 20 minutos para encerrar o voo, para o voo sair. Todos nós sabemos que com 15 minutos acabou, você não consegue fazer nada. E aí eu tinha uma mala, porque eu ia passar 5 dias lá, normalmente eu ando só com a mala de mão, 1 ou 2 mudas de roupa e acabou, mas eu ia passar 5 dias, eu tinha que pregar de paletó num evento mais formal e tinha que pregar normal num evento mais informal, então eu tinha que levar paletó, 2 sapatos, coisa que normalmente não faço, eu vou de tênis, levo só o sapato social e pronto. E aí eu vi aquela mala, tinha livros, tinha coisas, e eu disse: e agora? Ou vou eu ou vou a mala? Ou vou eu ou vou a mala? Ou vou eu ou vou a mala? Porque se eu for direto para já tinha feito o check-in, se eu for direto para o portão, eu consigo embarcar, mas com essa mala desse tamanho, não. E aí, quando eu chego em frente ao portão, no aeroporto de Guarulhos, eu dei uma de retirante nordestino, abri aquela mala, paguei aquele mico, cacei o paletó, uma gravata, o sapato, uma meia, esqueci as cuecas, joguei tudo dentro daquela mala de mão, amassada ali dentro, fui fechando, empurrando, disse para o motorista: entrega a Dona Rosa, semana que vem, quando eu estiver aqui, eu pego, e corri, e fui o último a entrar. Consegui, mas aí eu comecei a fazer as contas. Como é que eu vou passar 5 dias com uma cueca, você está rindo, né? Com uma camisa social, e aqui eu estava já suada dentro daquele sufoco lá, num lugar que eu não conheço, não sei o costume do povo, não sei se o povo é mais formal, menos formal, sabe aquelas coisas assim,
Aí eu telefono para Cavalcante Messi, que iam me pegar em Porto Velho, irmãos aqui na nossa igreja, disse assim, arranje pelo menos uma camisa, uma cueca, não pode ser usada, é nova, por favor, e um calção. Eu chego, eles me pegam e dizem, está aqui, pastor, a gente providenciou, amanhã, quando a gente for para o evento, a gente vê. Aí Cavalcante tinha providenciado uma camisa de surfista, um calção de surfista de tactel. Eu cheguei ali, eu disse, eu não sei se era melhor, uma cueca que devia dar para o filho dele, porque para mim não deu. Eu digo, e agora? Aí foi uma graça, irmãos, porque eu passei com essas roupas, esses 5 dias nesse local. Porque ele ficava quase na fronteira com a Bolívia, então era assim, celular era de vez em quando que pegava. E eu disse assim, meu Deus, a gente precisa bem pouco para viver, mas não precisava ser tão pouco assim. Eu estava no contexto de começar a refletir sobre essa pregação que eu pregaria nesse último domingo da série do sermão dos 10 mandamentos, e pensando assim, quando a gente, na vida, resolve ter uma bagagem muito pesada e muito cheia, as circunstâncias da vida nos levam a esvaziar a bagagem e ficar só com o que é essencial. Algumas vezes isso vai acontecer comigo e com você. Não ache que Deus está sendo severo com você. É a forma de Deus lhe lembrar, como disse ele a Jó, e Jó respondeu, nu nasci, e nu voltarei ao seio da terra. E é exatamente isso que tem que estar na nossa mente, para que nós não sejamos levados pela cobiça e pela inveja. Que Deus nos dê a graça de ter em Jesus a nossa satisfação. Que aquilo que tivermos e conquistarmos sejam adereços na vida, não sejam a essência, a paixão, a concupiscência da nossa alma. Porque se assim não nos prevenirmos, nós vamos ter outros a quem apaixonar-se, a começar de nós mesmos. E isso será a desgraça na vida. Eu convido você a, refletindo sobre essas verdades que Deus compartilhou com você, a orar e entregar a sua vida diante de Deus a esse propósito de você exercitar o contentamento como antídoto contra a inveja e a cobiça, de você evitar as paixões próprias de ter e possuir, de invejar e cobiçar o que é dos outros, e praticar o amor a Deus acima de todas as coisas, a generosidade de atitude e de alma para com a vida e para com as pessoas. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós somos confrontados com a Tua verdade, com a Tua palavra, e que nós temos certeza de que cada um de nós, de um certo modo, já foi ou ainda é culpado dessas coisas, nós queremos que a Tua graça se manifeste em nós, e nos dê, ó Deus, a capacidade de, na essência, amar a Ti acima de todas as coisas. E amar ao próximo de tal forma, Pai, que não cobicemos nem invejemos aquilo que Tu tens dado ou aquilo que eles têm conquistado. Que o Senhor possa nos dar o coração grato e contente, e ao invés do desgaste, da murmuração, da insatisfação, da inveja e da cobiça, nos ajuda a ter a graça do contentamento, da satisfação em Cristo Jesus, a essência mais profunda dos nossos desejos, o amado da nossa alma, o único que realmente satisfaz tudo aquilo que precisamos para viver. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.